Olá, pessoal. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre reportagem. Então, abram comigo o livro 5, na página 65. Na página 65, diz assim: loucos por flores. Eles carregam pólen de uma flor para outra e ajudam na reprodução das plantas. E aí tem um título: Bailarinas voadoras. Lembra que reportagem, notícia tem que ter um título que desperte o interesse no leitor? Aí quando você vê bailarinas voadoras, você se pergunta: que é isso? Quero saber, né, o que está falando, sobre o que está falando. Então é bem essa o intuito, né, o objetivo do título de uma reportagem. E aí vem todo o texto falando sobre essa reportagem que vocês vão ler. Titia não vai ficar lendo. Vocês têm que ler para criar esse hábito de leitura, agilidade na leitura e compreensão do que está lendo. Então, por isso, daqui para frente, vocês vão ler cada vez mais para vocês adquirirem essas habilidades, tá legal? Aí tem outra notícia, outra reportagem, que é de canudinho. O que é isso de canudinho? Aí a gente também fica curioso e quer ler sobre aquilo, sobre aquela reportagem. Então, tem outra, fabricantes de mel. A outra, prontos para aterrissagem. Então, sempre tem títulos que não dá a resposta pronta para a gente, que faz com que a gente fique curioso, que a gente queira saber mais, que a gente queira ler mais. Esse é um dos objetivos do título da reportagem na notícia, tá? Então, leiam todas essas notícias para vocês entenderem essa linguagem jornalística, né, desse gênero textual. Então, leiam com atenção, prestando atenção, que são textos curtos e diretos, né, para não ficar cansativo, para não, pelo contrário, para não despertar, é para despertar o interesse, não é para falar, ai, que coisa longa, não vou ler. Não. A reportagem são de textos curtos, diretos, né, para que as pessoas queiram ler. E aí lê uma, depois lê outra, porque são textos curtos e diretos. Tá bom? E aqui embaixo tem um você sabia. Você sabia que... Aí, quando bota você sabia, a gente já sabe que é curiosidade. Curiosidade já desperta a nossa curiosidade. Então, leiam também. Tá legal? Na página 66, aí sim, aí aqui a gente está falando sobre os exercícios. O texto Loucos por Flores, divulgado na revista Recreio, apresenta várias informações sobre como os animais auxiliam na reprodução das plantas. Esse formato de texto é chamado de reportagem. Reportagem é um gênero de texto jornalístico que transmite uma informação por meio de televisão, rádio, internet e impressos, revistas, jornais, periódicos. Nela, o repórter se aprofunda no tema, faz investigações, levanta questionamentos, discute e argumenta. Então, aí embaixo tem a fonte disponível aí onde ele pegou esse trecho, né, para colocar aí no livro. E o exercício que vocês vão fazer depois de ter lido tudo isso que a gente acabou de falar, tá bom? Vai ser primeiro uma roda de conversa. No texto Loucos por Flores, você percebeu que há vários animais que contribuem para transferir o pólen de uma planta para outra. Você e os colegas deverão ler novamente o trecho do texto Fabricantes de Mel. Aí é aquele outro texto, né? Tem um primeiro. Lembra que eu fui lendo os títulos apenas? Então, vocês têm que ir lendo o que eles forem pedindo para vocês realizarem os exercícios. Então, aí agora vocês têm que ler o outro trecho, Fabricantes de Mel, e comentar na roda de conversa o processo de polinização e o que ele representa para a nossa alimentação. Como vocês vão comentar, se a aula é gravada? Aí, com os familiares de vocês. Vocês vão ler e depois vocês vão explicar para eles o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam nessa notícia, nessa reportagem. Tá bom? Número 1. Pensando no que você e seus colegas conversaram, na verdade, você e sua família conversou sobre as abelhas,
registre o que você achou mais interessante. Então, no número 1, você vai escrever tudo que você achou interessante nessa reportagem. Tá legal? Na página 67, o título é Entre Conversas. Na discussão do texto anterior, você percebeu como é fabricado um produto importante que usamos na nossa alimentação, um mel. Agora, converse com um colega sobre hábitos alimentares. Vocês podem conversar por telefone, pelo WhatsApp ou com alguém da sua família. Aí vocês vão escolher um meio, uma forma de conversar, de fazer esse exercício, tá? E aí essa conversa vocês têm as perguntinhas para vocês conversarem, para vocês fazerem um para o outro, tá? O que é uma alimentação saudável para você e para outra pessoa que você estiver conversando? Quais alimentos são importantes para o nosso corpo? Você acredita que sua alimentação é saudável? Por quê? Então, você vai novamente conversar, e é importante, porque essa parte oral, a gente amplia o nosso vocabulário, né? A gente vai, de uma forma mais descontraída, a gente vai aprendendo também. Então, façam essas 3 perguntinhas, ou para um familiar, ou para um amigo pela internet, pelo WhatsApp, enfim. O meio vocês vão escolher, tá? E no número 2, releia o trecho Bailarinas Voadoras da reportagem Loucos por Flores e reflita sobre as consequências do desmatamento e do uso de inseticidas no processo de polinização. Então agora vocês vão reler, tá até aí embaixo, ó, eles já colocaram aí embaixo para não precisar voltar. Bailarinas Voadoras, aí vocês vão ler todinho esse trecho, todinha essa parte. E na página 68 tem número 3. Apresentamos 2 problemas, dê suas sugestões para solucioná-los. Então, a resposta pessoal, né? Quais são os problemas? No número 1, grandes desmatamentos. Então, qual a sua solução para os desmatamentos? Grandes desmatamentos. Você vai escrever aí no espaço do número 1. E o segundo problema, excesso de inseticidas, aquele remédio para acabar com os insetos, né? Então, no número 2, vocês vão colocar qual a sua solução para este problema. Então, número 1, a solução para o problema número 1. Número 2, a solução para o problema número 2. Tá bom? Resposta pessoal, coloca a sua opinião. Na página 69, número 4, diz assim: observe os pratos apresentados, assinale ou marque os de sua preferência e explique por que os escolheu. Pode fazer um traço, um risco, pode fazer um X, né? Pode fazer um círculo em volta, aí você vai escolher como você vai marcar. Ele só falou assinale, não falou faça um X, não falou circule, aí não. Quando ele dá o comando, tem que ser o que ele pede. Aí ele falou assinale, quer dizer marque. Então, a sua forma, você vai marcar os que você prefere. E nas linhas embaixo, você vai explicar por que você escolheu esses alimentos. Tá legal? Pode voltar, pode consultar, pode ler novamente o livro, tá? Fiquem à vontade, o importante é concluir. E qualquer dúvida, fala com a gente. Um beijo grande.